A paz do Senhor, irmãos. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina da igreja. Fazendo isso, salvará tanto a você quanto aqueles que te ouvem. O que é cuidar da doutrina da igreja? O que é manter a boa palavra? O que é fazer isso com sabedoria? Toda vida nós sabemos que o pastor da igreja, ele foi levantado para pastorear, para aconselhar, para direcionar as pessoas ao caminho certo. Só que na maioria das vezes, existem coisas que às vezes o pastor, por mais que ele seja um homem de Deus, um homem com autoridade soberana dentro da igreja, abaixo de Deus, tem coisas que ele deixa passar. Exemplo, o espírito de Jezabel tem se apoderado das nossas igrejas. E eu digo isso no geral, das nossas igrejas. Eu não estou aqui falando de assembleia, de batista, de presbiteriana, eu não estou falando de placa de igreja. Eu estou falando das igrejas no geral. Eu estou falando do templo, da morada do Espírito Santo. A vaidade tem se apoderado das pessoas. O espírito da lascívia tem incomodado o Espírito Santo nos últimos dias, nos últimos anos. E aí a Bíblia vem dizer, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina da igreja, porque nós temos que manter o nosso padrão de vida. Como assim? Exemplo, eu não posso pintar a minha cabeça se eu quero exortar alguém. Eu não posso, por exemplo, permitir que a minha esposa ande com as unhas, com a boca toda pintada, porque senão eu não tenho como corrigir aquelas pessoas que estão debaixo da minha autoridade espiritual. Eu não posso usar um telefone na igreja o tempo todo, mandando mensagem, aceitando, recebendo ligação dentro da igreja, porque senão eu não posso corrigir as pessoas que me ouvem. Eu não posso deixar de dar ouvido à palavra quando um irmão está falando ou quando alguém recebe uma oportunidade. A doutrina da igreja, o manter da boa palavra, precisa ser mantido. O bom ensinamento, o uso e costume precisa ser falado. Nos últimos dias, as mulheres têm chegado na igreja com a saia coladinha, homens com camisas coladinha, calças apertadinha, espírito de lascívias, demônios têm entrado dentro da igreja. O espírito de Jezabel, o rei Acabe, ele foi totalmente dominado por Jezabel. E se nós não tomarmos cuidado, o espírito de Jezabel entrou nas nossas igrejas. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Exemplo, existem pessoas que hoje estão dentro da igreja e amanhã está na porta do boteco, está no mundo. E isso o pastor não pode, às vezes, falar em cima do altar. Ele tem que pegar a sua esposa, colocar no carro, ir até a casa desta pessoa, falar, irmão, esta igreja ela tem uma tradição a seguir, ela tem um manter da boa palavra que é preciso ser mantida. E da forma que você está se comportando, não tem condição de você continuar sendo membro desta igreja, porque as pessoas te vêem lá no mundo e te perguntam, mas você é crente? Eu sou da Assembleia, eu sou da Batista, mas você não dá testemunho. Você precisa se comportar como um cristão verdadeiramente. As pessoas estão partindo muito para o lado da vaidade, muito pintado. As pessoas estão tirando a essência do Espírito. As pessoas hoje já não choram mais dentro da igreja, porque senão a maquiagem vai se escorrer. Hoje as pessoas não podem tomar chuva, porque senão a tinta do cabelo vai sair. O cabelo está todo pintado, você vê que as pessoas são mais velhas do que a gente e a cabeça mantém preta. Mas irmãos, a pintura no cabelo não vai tirar o céu, não vai me levar para o inferno, mas através da pintura na cabeça vem um batom na boca. Através do batom na boca vem um colar. Através do colar vem uma saia curta. Através de uma saia curta vem uma calça colada.
Através de uma calça colada vem o espírito da lascívia. Através do espírito da lascívia vem o desejo da prostituição, do pecado da imoralidade. E a Bíblia é muito clara quando ela disse: um abismo chama outro abismo. Então, quando você vê que uma pessoa está começando a sair da linha, infelizmente, irmãos, tem que falar isso aqui, porque talvez se a gente falar dentro da igreja, as pessoas se escandalizam. Hoje você chega na igreja, a saia está tão colada que a marca da calcinha está aparecendo. Irmãos, coloca um sutiã tão apertado que o seio está quase pulando para fora. Mas, irmão, você não pode falar isso, irmãos. Eu não sou cego, não adianta eu ficar fingindo de surdo. Não existe santo aqui na terra, santo foi só Jesus Cristo. Se você não corrigir a sua mulher em casa antes dela sair para a igreja, ela vai provocar desejo na igreja, ela vai provocar desejo na rua. Tem pessoas, irmãos, que eram uma coisa dentro da igreja, hoje eles são outra. Por quê? Porque o espírito de Jezabel se apoderou deles. As pessoas estão igual o rei Acabe, aceitou o cabresto, casa, e as mulheres se autodominam. As mulheres são donas dos seus narizes, e aí elas carregam o homem. Não tem problema ir na praia, não tem problema postar uma foto de calcinha e sutiã, não tem problema se ostentar de cueca. E aí, com aquele problema que não tem problema, virou um problema sério. Você já não consegue mais resolver, você já não tem mais a solução. Se você quer ter o controle da situação, corte o mal pela raiz. Não deixe que o mal cresça, porque uma vez que o mal crescer, você não consegue dominar. Exemplo, você coloca uma arma dentro de casa. Aí um filho de menor pega a arma e dispara no seu colega. De quem é a culpa? É da criança ou é do pai? É do pai, porque a criança não tinha condições de comprar a arma para ele manusear ela. O filho de menor pega um carro, sai na BR e bate ele e causa a morte de um pai de família inocente. De quem era a culpa? Era da criança ou era do pai? Era do pai, porque o filho de menor, você não podia ter soltado o carro na mão dele. Exemplo, a sua filha, você vê o que ela está assistindo em um computador, em um telefone? Irmão, mas o telefone dela não tem senha, ela não tem senha. Mas hoje existe um aplicativo que tudo que você vê, você apaga imediatamente e ninguém vê. Você precisa ter controle da sua casa. Você precisa saber o que está acontecendo dentro da sua casa. Nós somos crente 11 meses do ano. E o último mês do ano, nós servimos a nossa casa para demônios. Emprestamos os nossos ouvidos para Satanás. A nossa geladeira no fim de ano vira laboratório do inferno. Mas, irmão, você não pode falar isso, observa só para você ver. O seu parente vem lá da sua casa e ele senta no seu sofá, acende um cigarro e você não tem coragem de exortar ele com a verdade. E a Bíblia diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina da igreja. Exemplo, seu parente vem lá de São Paulo e senta na sua casa e ele toma uma cerveja congelando ela no seu congelador e você aceita, porque você não é homem de Deus, você não é mulher de Deus. Mas, irmão, se eu fizer isso, a pessoa vai ficar com raiva. É melhor você ter um inimigo sincero do que um amigo falso. Provérbios 17:17. Em todo tempo ame o amigo, e na angústia nasce o irmão. Às vezes nós achamos que ser amigo, gostar de alguém, é passar a mão na cabeça desta pessoa. Ser amigo de alguém é exortar a pessoa com verdade. Irmão, eu te amo em Cristo Jesus, mas a palavra me diz que se você morrer roubando, você vai para o inferno. Irmão, eu sou amigo seu demais da conta, eu gosto de você em Cristo Jesus, mas se você morrer no adultério, o que te aguarda é o inferno, o que diz a palavra é isso. Irmão, se você não consertar a sua vida e não sair da prostituição, não sair deste mundo das drogas, se você não deixar de ser lésbica, se você não deixar de ser sapatão, se você não deixar de ser transexual, homossexual, irmão, isso precisa ser dito na igreja. Se isso não for dito, eu não estou cuidando de mim mesmo e daqueles que me ouvem. João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente a verdade pode libertar o ser humano. Você não pode acoitar ninguém.
Nunca troque o certo pelo duvidoso. Doa em quem doer. Seja mel, seja fel, mas a verdade tem que ser pregada.